participação da sociedade, as classes sociais se revoltaram e começaram a dar uma ideia de um governo republicano. Ganhou força no século XIX, depois de algumas revoltas como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Guerra dos Farrapos. O grande motivo da restrição popular nas decisões políticas foi esse. E um dos motivos, o término do governo monárquico após a perda do apoio da Igreja com o exército, através da Guerra do Paraguai. Para impressionar o governo, surgiu o chamado positivismo, que pede o fim dos conflitos monárquicos sem conflitos. Em 1889, o Brasil sofre um golpe por Marechal Deodoro. A proclamação da República Brasileira foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista no governo do Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo e deportando então o chefe de Estado, Dom Pedro II. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Quando o grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira República Brasileira. O golpe militar de 15 de novembro de 1889 e a proclamação da República. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram que Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, chefiasse o movimento revolucionário, que substituiria a monarquia pela república. Depois de muitas insistências dos revolucionários, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar. Segundo relatos históricos, em 15 de novembro de 1889, comandando algumas centenas de soldados que se movimentavam pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, Marechal Deodoro, assim como boa parte dos militares, pretendia derrubar o então chefe do gabinete imperial, que hoje em dia é equivalente a ser o primeiro-ministro. O Visconde de Ouro Preto. Os principais culpados de tudo isso, a proclamação da República, são o Conde Deu e o Visconde de Ouro Preto. Por último, perseguiram o exército e o primeiro por consentir nessa perseguição, diria tarde Deodoro. O golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado no dia 14. Os conspiradores divulgaram o boato de que o governo havia mandado prender Benjamin Constant Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente, confirmou-se que era mesmo o boato. Assim, revolucionários anteciparam o golpe de Estado e, na madrugada de 15 de novembro, Deodoro dispôs-se a liderar o movimento de tropas do exército que colocou um fim no regime monárquico brasileiro. Os conspiradores dirigiam-se à presidência com Marechal Deodoro, que estava doente, com dispneia, e acabam por convencê-lo a liderar o movimento. Aparentemente decisivo para Deodoro foi saber que a partir de 20 de novembro, o novo presidente do Conselho dos Ministros do Império seria Silveira Martins, um velho rival. Deodoro e Silveira Martins eram inimigos desde o tempo que Marechal servia no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram a atenção da Baronesa do Triunfo, viúva muito bonita e elegante, que, segundo o relato da época, preferiria Silveira Martins. Desde então, Silveira Martins não perdia oportunidade para provocar Deodoro da tribuna do Senado, insinuando que malversas, fundos até contestando a eficácia enquanto militar. Além disso, Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro dissera a Deodoro que havia uma suposta ordem de prisão contra ele, que havia sido expedida, argumento que convenceu finalmente o velho marechal a proclamar a República no dia 16 e a exilar a família imperial já à noite, de modo a evitar uma eventual comoção popular.